Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, especialista em investimentos na Levante, e hoje eu te pergunto, como que está o seu rendimento? Pois é, a gente vive comparando, né? Se a grama do vizinho está mais verde do que a nossa ou não, isso é normal, é bem comum em nossas vidas. E não deve ser diferente em nossos investimentos. Também é bom comparar um pouquinho. E eu não estou falando que é para comparar com o seu amigo. Vamos te dar um exemplo. Imagine que você tem um pedaço de pizza que tem o valor referencial como 200. 200 pode não significar nada, 200 reais, 200 calorias. Por isso que a gente tem que balizar de alguma forma. Eu aqui no caso quis dizer 200 calorias cada pedaço de pizza. Ou seja, se a gente utiliza métodos para medir as coisas do nosso dia a dia, a gente também tem que usar em nossos investimentos. Por isso que a gente tem uma palavra toda bonita, como todos os economistas gostam, que é o benchmark. O que é o benchmark? É justamente esse indicador que ele vai te balizar para você entender se o seu rendimento está superando o benchmark ou está abaixo dele. Se estiver superando, geralmente você vai ter um retorno bem interessante. Se estiver abaixo, aí, né, cuidado. Mas enfim, isso tudo para dizer que aqui no Brasil a gente usa principalmente o CDI, que acompanha bem de perto a variação da Selic, né? E principalmente porque a gente vive de um histórico de taxas de juros bem altas no país, então é muito comum a gente comparar o nosso rendimento com a taxa de juros atual e também o Ibovespa, que é a variação, né, do índice da Bolsa de Valores. Então esses dois são o que você vai encontrar principalmente na hora de comparar um investimento, mas aí também pode ter o IPCA, que é a inflação, o IGPM, vai variar. Mas aqui no Brasil, sempre fica de olho no CDI e no Ibovespa. Então, sabendo desse índice, você vai conseguir entender melhor como está o seu rendimento, como está o seu retorno. Por exemplo, para fundos de investimento, inclusive se o fundo que você estiver investindo ultrapassar a performance desse indicador, especialmente fundo de ações e multimercado, ele até te cobra uma taxazinha, que é a taxa de performance, para remunerar o gestor, falando assim, olha, parabéns, um bônus para você porque você conseguiu superar o benchmark que a gente estava esperando. Então é muito importante você saber se o seu fundo está cobrando essa taxa e também como que está o desempenho dele em relação ao benchmark. Porque a gente não pode comparar a laranja com maçã, a gente tem que ter tudo na mesma medida, né? A gente olha, por exemplo, algum investimento que rendeu 10% e o outro que rendeu 85% do CDI, você não vai conseguir comparar eles em pé de igualdade. Você tem que transformar os dois em rendimento em relação ao CDI, para aí sim saber como que tá um melhor ao outro ou não. Mas, outra dica, além disso, você também não pode apenas olhar para esse rendimento, porque há que risco, há que custo de você perder mais ou menos dinheiro está envolvido, você está num investimento que tem uma taxa de retorno em comparação ao outro maior ou não. Tudo isso tem que levar em consideração na sua conta. Para finalizar, uma dica final que eu acho que é muito importante lembrar para todo mundo. Não adianta você olhar todo dia qual que é o rendimento do seu fundo de investimento, da sua ação, se está superando o benchmark ou não. Se você compra uma casa, acredito que você não fique pedindo para o corretor ir lá na sua casa avaliar todo dia, né? Qual que é o preço da sua mansão. Mesma coisa com seus investimentos. Não adianta abrir a tela todo dia para olhar quanto que está valendo. Por isso, muito cuidado, de olho no benchmark. Procura estabelecer a cada 3 meses, 6 meses eu vou olhar. E aí sim você vai ficar mais tranquilo e ter retornos acima do benchmark. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Não deixe de acompanhar o seu rendimento, tendo em comparação um benchmark adequado. Então curta o nosso vídeo, compartilhem, não deixe de acompanhar o nosso canal e até a próxima.